Graça e paz a todos. Hoje eu queria falar com vocês no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Vamos à leitura do texto e vamos refletir um pouquinho nessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 2, versículo 7. Versículo 10. Foi também congregado a toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera em Israel. Gostaria de deixar essa mensagem para reflexão, especialmente para os pais, ou para aquelas pessoas que têm ao seu cuidado crianças, adolescentes, que estão entrando em uma fase de conhecimento, uma fase onde vão proceder as gerações que a gente vai deixar. Porque nem todo aqui é eterno nessa terra, sabemos que partiremos daqui. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, se o Senhor Jesus Cristo não voltar até lá, deixaremos este mundo. E uma próxima geração há de suceder a gente. E vimos aqui que uma geração que sucedeu aos seus pais não conhecia o Senhor, tampouco as obras que Deus fizera em Israel. E essa geração ela fez mal aos olhos do Senhor, adorando aos Baalins, adorando a outros deuses, fazendo a ira do Senhor subisse sobre aquele povo. E Deus entregou aquela nação aos seus opressores. Sabendo que naquela época havia muita guerra por domínio de espaço. Então, como aquele povo se afastou de Deus por não conhecer a Deus e não conhecer as obras que o Senhor fizera, o Senhor entregou eles aos seus opressores. O interessante aqui nesse texto é que lá em Deuteronômio 6, versículo 7, vamos estar lendo a íntegra para ficar mais claro aos nossos irmãos que vão estar ouvindo. Diz assim, em Deuteronômio 6, versículo 7, Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Moisés havia deixado escrito ao povo de Israel que era para eles ensinar a palavra do Senhor, as obras que o Senhor fizera em Israel, aos seus filhos. Isso, assentado à mesa, ao deitar e ao se levantar. Notamos que lá em Juízes, após a morte de Josué, isso não aconteceu. Porque a geração que sucedeu aos seus pais não conheciam ao Senhor e muito menos as obras que o Senhor fizera ao povo de Israel. Então vimos que os pais falharam em ensinar os seus filhos as obras que o Senhor fizera ao povo de Israel e ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Porque senão essa geração conheceria ao Senhor Todo-Poderoso, mas ela não conheceu. E hoje, nos dias nossos, a gente vê isso acontecendo frequentemente. Os pais deixam para que a escola, para que o pastor, para que a igreja ensine seus filhos as escrituras, as obras do Senhor. Vemos hoje crianças e adolescentes que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as maravilhas que o Senhor tem feito e fez aos antigos. E isso traz para nós uma preocupação muito grande. Que geração sucederá a nós? Porque hoje vivemos o evangelho tão fraco, o evangelho de milagres, um evangelho que o povo vai atrás de Deus pelas bênçãos e não pelo caráter de Deus. Porque falhamos em ensinar nossos filhos. Pergunta a você que está ouvindo esse vídeo, com qual frequência você se reúne com os seus filhos na sua casa para falar do amor de Deus? Com qual frequência você faz um culto doméstico em sua casa? Ou pega ali aos seus filhos e fala, olha, lê os Salmos 25, lê o Salmo 128, lê alguns salmos, o pai vai chegar ou a mãe vai chegar depois do trabalho e vamos estar refletindo sobre esse salmo ou sobre esse provérbio. Só estou citando um exemplo. Aonde vemos os pais ensinando os filhos o livro de Gênesis, Êxodo, o livro do Novo Testamento, o que é Velho Testamento? Será que você tem feito isso? Se você não tem feito isso, é uma grande preocupação, porque os seus filhos vão crescer sem ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Então que hoje essa mensagem vai até você com o intuito que você possa se atentar. A geração que estamos vivendo, somos bombardeados todos os dias com muitas informações. Hoje estamos a um clique de tudo no mundo. Nossos filhos hoje em dia têm celulares, têm tablet, têm tecnologia nas mãos, têm acesso a tudo.
E muitas vezes nós pais não atentamos ao que eles estão vendo ou ouvindo. Muitas vezes, com a correria dos nossos dia a dia, deixamos nossos filhos ali com um aparelho eletrônico na mão ali, com a internet fácil, e não sabemos nem o que eles estão acessando. Porém, eu digo a vocês, será que eles estão acessando desenhos bíblicos, palavras do Senhor, informações, pregações? Vamos nos atentar, irmãos, porque as informações que o mundo tem para dar aos nossos filhos é de um Deus fraco, de um Deus que não atende ao seu povo, de um Deus que não existe. E nós sabemos que o Senhor está às portas, vemos o mundo que estamos enfrentando. Precisamos de uma geração de cristãos verdadeiros, de pessoas que realmente adoram ao Deus Todo-Poderoso. E isso cabe a mim e a você atentar-se em trazer a verdadeira palavra aos nossos filhos. Que possamos dizer, como está lá em Romanos, vou estar abrindo aqui para na íntegra para vocês, Romanos 12:2 diz assim: não nos conformemos com este mundo, mas transformemos pela renovação da nossa entendimento, para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos nos conformar com as coisas deste mundo. Não vamos conformar com a programação que a televisão oferece aos nossos filhos. Não vamos nos conformar com os filmes que falam mal do nosso Deus, que ridicularizam ao cristianismo. Não vamos nos conformar com os ensinamentos que os nossos filhos recebem nas escolas. Não vamos nos conformar com as coisas que nossos filhos estão recebendo. Mas vamos nos transformar com o entendimento da nossa mente que o Senhor nos deu, para que possamos saber, aqui como diz aqui, para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos experimentar qual seja essa boa, agradável vontade de Deus. Vamos nos atentar, não vamos nos conformar. Tiago também ele diz lá, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Não vamos ser amigo do mundo, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. Porém, vivemos nesse mundo. Porém, temos que saber separar as coisas de Deus com as coisas do mundo, o profano do santo. Para nós concluir essa mensagem, eu quero trazer a reflexão no seguinte: sabemos que os dias são corridos, sabemos que parece que o nosso tempo não tem 24 horas. Sabemos que corremos atrás de tempo, corremos atrás de muitas coisas, mas que a nossa preocupação seja a educação dos nossos filhos. Possamos ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele, como diz Salomão. Que possamos criar uma nova geração, uma geração de pessoas que conhecem a Deus e conhecem as obras que Deus fez e continua fazendo, e conheçam as promessas que o Senhor tem para nós. E isso cabe a mim e a você, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Pare e reflita. Quanto tempo você tem colocado, não vou falar gastar, mas quanto tempo você tem investido na educação dos seus filhos? Muitas vezes preocupamos em colocar nossos filhos em inglês, uma escola particular, para ter uma educação boa. Isso é ótimo, é muito bom. Porém, temos que nos preocupar primeiramente que nossos filhos busquem o reino de Deus e a sua justiça. Separe um tempo, um dia na semana, para que você se assente com os seus filhos e leia a palavra de Deus. Coloque em seus filhos os mandamentos do Senhor. Ensine os seus filhos a respeitar os mais velhos. Ensine os seus filhos o caminho de Deus, para que quando eles crescerem, eles não possam cair em qualquer tipo de doutrina. Vemos hoje um evangelho fraco, um evangelho que se adapta às pessoas. Esse não é o evangelho que o Senhor nos ensinou. Sim, temos que ter um evangelho que nós nos adaptamos a esse evangelho de Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus e os seus ensinos. Não queremos transformar a palavra de Deus ao nosso bem prazer. É isso que estamos vendo hoje. Igrejas lotadas, porém de pessoas sem Espírito Santo de Deus, sem o verdadeiro amor de Deus. Para que nós possamos instruir nossos filhos, para que eles não caiam nessas doutrinas falsas.
nesses falsos ensinamentos. Isso cabe a mim e a você. Que Deus esteja com todos e vamos nos atentar para que nossos filhos possam estar com a sabedoria de Deus e crescer uma geração forte, uma geração que conhece as obras de Deus e conhece as suas promessas. Fiquem com Deus e até mais.